Eu quero que vocês acompanhem comigo o texto para melhor compreensão. Ezequiel, capítulo de número 34, versículo de número 11. Quantos encontraram? Amém. Ezequiel, capítulo de número 34, versículo de número 11. Amém? Amém. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Quero repetir. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Glória a Deus. Amém? Feche sua Bíblia. Eterno Deus, uma vez mais eu te oro, uma vez mais eu te glorifico, uma vez mais eu te exalto. Te exalto porque és grande, te glorifico porque és poderoso. Te agradeço porque tua presença é notória em nosso meio. Deus, mas na minha pequenez, na minha incapacidade, quero uma vez mais te pedir a tua graça e a tua misericórdia para com o teu povo. Deus, eu peço que o Senhor nessa noite, ao ser ministrada essa palavra, que venham nossos corações ao encontro com um gostinho de transformação, de mudança. Meu Deus, quero te pedir que o Senhor uma vez mais venha impactar os nossos corações e as nossas vidas com a tua glória. Deus, eu saí daqui, venhamos sair mais certos, mais cientes, mais convictos que nós somos nada sem a tua presença e sem a tua onipotência em nossa vida. Deus, eu te glorifico, fica conosco. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos e amigos que aqui se encontram, eu confesso que quando fui notificado dessa oportunidade, eu ainda estudei outra mensagem, mas eu já tinha essa. E a gente, o profeta, o pregador, o homem de Deus, ele deve seguir a voz de Deus. E nesse livro, o profeta Ezequiel, dentro desses 48 capítulos que se encontram nesse livro, encontramos mensagens impactantes, revelações que foram mostradas a um homem de Deus, para um povo, para uma nação. Mensagem esta que já nos é mostrada através do seu nome. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Ezequiel, de família sacerdotal, viveu os seus primeiros 25 anos de vida em Jerusalém. E aos seus 25 anos de vida, quando se preparava para a sua carreira sacerdotal, foi levado a cativo para a Babilônia. 5 anos depois de estar cativo, de estar preso ali, recebeu a chamada de Deus aos 30 anos de idade. Ezequiel passou 22 anos de sua vida transmitindo ao povo a mensagem de Deus. O livro de Ezequiel nos mostra a justiça e a glória de Deus. Ezequiel agora recebeu uma chamada aos 30 anos de idade. Ezequiel começa a sua chamada. E quando eu olho para a vida desse homem, eu vejo que uma chamada não é fácil. Aquele que tem uma chamada de Deus sabe da sua responsabilidade. Sabe que Deus, às vezes, exige coisas de você que você não gostaria, mas que você tem que obedecer. Deus exigiu desse homem que dormisse 300, que deitasse 390 dias do único lado, do lado esquerdo. Parece coisa de louco, mas Deus, ele não é louco. Tudo faz sentido, embora às vezes pareça coisa de louco. Não, tudo tem sentido na direção de Deus.
Deus exigiu desse homem que andasse com a cabeça raspada, que andasse com a barba raspada. Deus exigiu desse homem que não demonstrasse nenhum tipo de sentimento pela morte da sua esposa. Já pensou? Você perder a sua esposa e não poder demonstrar tristeza, e não poder mostrar o sentimento que está dentro de você. Pois bem, Deus às vezes exige isso da gente. Deus exigiu do profeta Oséias que casasse com uma prostituta, para mostrar que Deus tinha casado com Israel, que também era uma prostituta, que também o traía. Mas Deus agora chama esse homem para pregar. E dentro desses 48 capítulos encontramos mensagens fortes, impactantes. E eu parei no capítulo de número 34. Quando Deus manda Ezequiel profetizar para os pastores de Israel. Por quê? Porque aqueles homens simplesmente se vestiam com a lã das ovelhas e comiam a sua gordura. Ezequiel estava vivendo numa geração de homens que se preocupavam simplesmente com o seu bem-estar e com seus próprios interesses. Ezequiel agora tem que profetizar contra esses homens. E aqui eu quero abrir um parênteses e chamar a atenção dos meus companheiros, dos meus amigos obreiros. Não é tempo de simplesmente se preocuparmos com os nossos interesses, não. Disso Deus cuida. Já passou da hora da gente se preocupar mais com as ovelhas, com pessoas que estão feridas, com pessoas que estão caídas. Está na hora de unirmos as forças, pararmos de brigar por lugar para sentar, pararmos de brigar por qualquer coisa. Está na hora da gente unir as forças e cuidar do povo de Deus. Aleluias. Mas eu não quero falar, eu quero falar sobre o outro lado da coisa. Porque Deus falou com Ezequiel e disse: eles estão se preocupando simplesmente com seus interesses próprios. Eles estão se preocupando simplesmente com o seu bem-estar. Pois bem, eu, o Senhor, cuidarei das minhas ovelhas. Eu cuidarei das minhas ovelhas e as buscarei. Só que a gente vive uma geração em pleno século 21, onde pessoas se denominam ovelha, porque a Bíblia fala, faz uma comparação entre ovelhas e o povo de Deus, e a gente às vezes se denomina ovelhas, mas a gente não sabe o porquê que a gente é e somos chamados de ovelhas. Existem pessoas que se consideram ovelhas, mas que na verdade não são ovelhas. E nessa noite eu quero trazer para vocês uma mensagem com o tema: as características de uma verdadeira ovelha. As características de uma ovelha. Porque se você é uma ovelha, o seu dono é Deus. A primeira característica de uma grande ovelha, de uma verdadeira ovelha, é que uma verdadeira ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, segue ele e não vai por outro rebanho. Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 10. Jesus diz, ele começa a falar do bom pastor, e depois ele começa a falar das ovelhas, e ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque elas conhecem, e elas me seguem e não vão por outro rebanho. Sabe por que tantos fracassos ministeriais? Sabe por que tantas vidas destruídas? Sabe por que tantas pessoas começaram e não conseguem mais caminhar? Porque estão parando de dar ouvido para a voz de Deus. Verdade. Sabe por que pessoas começam a sua vida espiritual e simplesmente para, e simplesmente se revolta, e simplesmente fica indignado com tudo, porque parou de dar ouvido à voz de Deus? Aleluia. E eu não falo simplesmente de erros, não, porque como disse um pregador norte-americano, as ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos rolam nela.
É, verdade. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe quando é que a tua vida vai dar certo? É quando você vai parar para ouvir a voz do sumo pastor. Sabe quando é que o teu ministério vai ter sucesso? É quando parar para dar ouvido a voz do pastor, o sumo pastor que é o nosso Deus. Ouvir e seguir ele. Ouvir e seguir. Seguir. Não só em momentos de bonanças. Seguir em momentos de dificuldades, em momentos quando o vento sopra ao contrário, em momentos de angústia. As ovelhas, as verdadeiras ovelhas, seguem o seu pastor. Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 39. Jesus vai subindo aos montes das oliveiras, e o texto diz: e ele foi como costumava ao monte das oliveiras, no momento de angústia, ao jardim do Getsemane. Lá foi ele, e o final do versículo diz assim: e os seus discípulos o seguiram. Seguir a Deus quando tudo vai bem é fácil. Seguir a Deus quando você tem dinheiro, quando a saúde está em você, quando a família vai bem é fácil. Querem ver seguir o pastor quando a dificuldade chega, quando a tristeza bate, quando o dinheiro acaba, quando a saúde acaba. Eu quero ver quem vai ao Monte das Oliveiras com ele. Eu quero ver quem é que vai. O texto diz: e ele foi ao monte das oliveiras, como costumava. E todos sabem que aquele momento foi um dos momentos mais doloridos, mais angustiados da trajetória de Jesus nessa terra. Ele foi, e a Bíblia diz que a sua alma ficou angustiada. Foi lá onde ele suou sangue. Mas o texto diz: e os seus discípulos o seguiram. Infelizmente vivemos uma geração que para, que regressa, uma geração que quer Deus simplesmente para supor, para compor, para dar a Ele aquilo que Ele pode dar. Vivemos em uma geração que segue a Deus pelos seus interesses próprios. Não, temos que seguir a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele nos dá. Temos que seguir a Deus não por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz por nós, mas por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. E é por isso que você está aqui. A verdadeira ovelha ouve a voz do seu pastor.